Gabigol faz o gol de empate do Santos contra o Corinthians, clássico na Vila, aos 49 do segundo tempo. Eu acho que nenhum jogador está 100%, é um crime que fazem com a gente. Treinar uma semana, duas. Reclama do cara, critica e tal, mas é pra isso que ele é contratado, irmão. O Gabigol acabou resolvendo o jogo na Vila Belmiro, empatando um jogo pro Santos que não merecia. O Santos merecia ter perdido o jogo. Empate amargo com gol do Gabigol de falta inexistente aos 48 do segundo tempo. Por isso, 8 minutos de acréscimo. E o árbitro deu uma falta do Gustavo Henrique no finalzinho, que só ele viu. Infelizmente, ele acha uma falta dando um acréscimo de um jogo que foi muito disputado, que não teve parada, não teve cera, não teve brincadeira, não teve sacanagem de lado nenhum. Gabigol faz o gol de empate do Santos contra o Corinthians, clássico na Vila, aos 49 do segundo tempo. Esse cara, ele é marrento, ele é arrogante, mas ele tem esse faro de jogo grande. E aí é o que eu falo. Logo contra quem? Contra o Corinthians, que gerou todo aquele desconforto pro Gabigol quando ele perdeu o pênalti decisivo pelo Cruzeiro. Contra o Hugo Souza, que pegou o pênalti dele naquele jogo, e hoje o Hugo Souza, no gol do Gabigol, falhou. O Gabigol volta ao Santos, marca mais um gol, e é aquilo que eu falo. Eu posso não achar o cara um cara super gente boa, posso achar marrento, posso achar muito arrogante, prepotente na maioria das vezes, mas eu acho que o Santos é o lugar ideal para o Gabigol tentar essa volta por cima. Já são 3 anos mal, 2 pelo Flamengo, 1 pelo Cruzeiro. Mas não é possível que esse cara tenha perdido o futebol. Não é possível que o Gabigol desaprendeu o futebol. Sempre foi um cara finalizador, decisivo. E eu acho que no Santos ele tem tudo para dar essa volta por cima. Primeiro, porque é a casa dele. Segundo, porque ainda é novo. E terceiro, porque tem uma torcida que está disposta a jogar o Gabigol pro alto de novo. Então, ó, esse gol contra o Corinthians pode dar um ânimo a mais no Gabigol para um ano que tem que ser o da volta por cima. Porque se não for esse, 4 anos mal, aí vai ficar complicado. E aí voltar a fazer gol, me sentir bem novamente. É claro, como eu falei ali, é apenas o começo. Eu acho que nenhum jogador está 100%, é um crime que fazem com a gente. Treinar uma semana, duas e já disputar um clássico tão importante com a pressão que tem. Mas, como eu falei, eu estou muito feliz e espero continuar assim. Fala, meu povo, começando mais uns 60 segundos do Beija. 8 minutos de acréscimo. E o árbitro deu uma falta do Gustavo Henrique no finalzinho, que só ele viu. Foi na bola. Pra que os caras estão usando essa câmera aqui? Pra quê? Pra filmar o próprio erro? Gente, a arbitragem brasileira é uma vergonha, ridícula. 8 minutos de acréscimo do quê? Nem VAR teve. Era a sensação que vem do jogo é que precisava o Santos fazer um gol lá. Tinha que fazer. Se não faz ali, ia dar mais 5. O Corinthians fez um belo primeiro tempo, jogou muito, estava jogando muita bola. O jogo começou quente, gol anulado do Santos, o Yuri Alberto perdeu um pênalti, depois fez o gol. O jogo estava muito bom. O Corinthians poderia ter ganho, mas hoje é na conta da arbitragem. Está com câmera aqui. Vergonha. empate amargo com gol do Gabigol de falta inexistente aos 48 do segundo tempo. O Corinthians podia ter matado a partida com 2 ou 3 gols, mas aí o senhor Lucas Caneto Belotti, o árbitro da partida, aos 48 deu uma vantagem numa jogada que o Gabigol concluiu para fora, e aí resolveu voltar atrás e deu falta. O Gabigol fez. Hugo Souza, dava para ter evitado. Você é goleiro de seleção brasileira, dava para ter pego essa bola. Yuri Alberto, herói ou vilão mais uma vez. Ame ou odeie, o cara erra pênalti, faz jogadaças, faz um gol importante e difícil, mas sempre divide opiniões. O fato é que o Corinthians não está conseguindo matar jogos que poderia vencer por 2 ou 3 gols de diferença. Reclama do cara, critica e tal, mas é pra isso que ele é contratado, irmão. O Gabigol acabou resolvendo o jogo na Vila Belmiro, empatando um jogo pro Santos que não merecia. O Santos merecia ter perdido o jogo. Fez uma atuação muito ruim mais uma vez. O Corinthians teve um primeiro tempo muito bom, muito superior.
e depois o Corinthians se enrolou um pouquinho no jogo na medida que o Santos foi fazendo alterações, o Santos foi se ajeitando um pouquinho melhor na partida e tal, e começou a não criar grandes oportunidades, nem dominar o jogo, em nenhum momento aconteceu isso, mas conseguiu pelo menos equilibrar as coisas e deixar o jogo um pouquinho mais equilibrado, não no sentido do Santos reverter o resultado, mas no sentido de pelo menos o Corinthians parar de ter o domínio que ele tinha. O jogo foi tão tranquilo para o Corinthians até determinado momento, tão tranquilo que eu acho que o Corinthians sentou no resultado e relaxou. E aí o Santos começou a tomar um pouquinho de conta, mas não criou. Só que aos 40 e tralalá do segundo tempo, já depois do tempo regulamentar, uma falta na entrada da área, vai o Gabigol, solta o canudo, bate de uma forma que ninguém esperava, acho que dali se esperava uma bola colocada, e acaba enfiando uma paulada no gol, o Hugo Souza não segura, e o Santos consegue arrancar o empate, que, repito, pela atuação ele não merecia, tá? O Santos não jogou absolutamente nada, o Vojvoda continua com muita dificuldade de entender a lógica do Santos, porque o time dele simplesmente não flui, né? E aí ele faz algumas alterações durante o jogo que você vê que ele não tá muito bem adaptado ali, que a coisa não tá rolando. Tassiano aberto pela esquerda, cara, qual é a possibilidade do Tassiano aberto pela esquerda funcionar assim? Tá sendo um jogador pesado, não é ali a função dele, né? Aí você joga o Barreal alternando com o Roleiser pro lado direito, pro meio, enfim. Cara, era mais fácil jogar um garoto mais jovem, mais rápido para cada ponta, deixar o Gabigol no meio, enfim, eu não consigo entender muito bem aonde que ele quer chegar. Faz algum sentido essa formação se ele imaginar que ele vai ter a posse da bola, mas, cara, dá pra perceber que o Santos não tá tendo a posse da bola. Então, assim, esse talvez seja uma formação para jogar contra o time pequeno. E o Corinthians, por sua vez, foi muito mais esperto, colocou o André Luiz, fez uma grande partida pelo lado esquerdo, o Bidon do lado direito, o Carrilho e os outros dois volantes do Corinthians vindo mais de trás, e o Yuri Alberto lá na frente. Cara, o Yuri Alberto fez um puta primeiro tempo, perdeu um pênalti, logo depois se recuperou e fez o gol. O resultado seria mais justo se o Corinthians ganhasse o jogo. Mas você contrata Gabigols para isso, para resolver jogos difíceis em situações desconfortáveis. E foi isso que ele fez, para variar. Para mim, futebol tem que ser decidido com merecimento, naturalmente, e com a tua condição de poder finalizar as jogadas. Eu acho que nós tivemos muito disso ao longo de todos os 90 minutos. Infelizmente, ele acha uma falta dando um acréscimo de um jogo que foi muito disputado, que não teve parada, não teve cera, não teve brincadeira, não teve sacanagem de lado nenhum, sendo que no primeiro tempo ele deu 3 minutos de acréscimo e no segundo ele dá 8 minutos. Então, eu gostaria de entender aonde ele visualizou tudo isso. E depois uma jogada que foi a nosso favor, ele acaba dando contra, deixando a jogada finalizar e logo depois ainda tomando uma decisão já um pouco mais frio, vendo a situação total, ele acaba proporcionando ao Santos praticamente 2 oportunidades de gol, uma a que caiu no pé do Gabriel e a segunda na bola parada. Então, é lamentável você ter a interferência direta da maneira como vem acontecendo, e isso aconteceu em muitas vezes no Campeonato Paulista. E depois a gente vai para aquele lance, mas o Corinthians toma gol, mas o Corinthians é isso, aquilo, deixa resultado no meio do caminho, a gente deixa. Isso daí acontece, nós não temos uma super equipe. Nós temos uma equipe muito competitiva, muito segura, regular, e que infelizmente tem sofrido demais desde o Campeonato Brasileiro do ano passado, já abrindo a temporada desse ano, sendo mais uma vez premiada com um nível de arbitragem desse que nós tivemos. É lamentável, é lamentável. Ele já, como 4º árbitro, ele já deveria ter sido penalizado algumas vezes.